Bom dia. Que Jesus nos envolva a todos, nos abençoe a cada um e que sejamos todos por Ele guardados em paz. Vamos conversar mais um pouquinho dentro dessa temática estabelecida para esse congresso, que é sobre a paz, sobre o nosso Brasil em paz. Então vamos refletir um pouco. Talvez não um pouco, porque falaram-me que eu tenho 90 minutos. Me desculpem. Eu vou ver se eu não ocupo os 90 minutos, no máximo 89. E vamos então, nesses 89 minutos próximos, conversar um pouco sobre a paz, sobre nós em relação à paz. Na questão última do Livro dos Espíritos, 1019, em algumas edições, ou 1018 em outras edições, não porque uma tem mais questão do que outra, mas é porque a questão no original francês, da segunda edição, que serviu de base para as traduções, a questão então 1011, ela não foi numerada. No original francês a tipografia foi 1009, 1010, 1012 e 1013. Então as editoras que mantiveram essa forma de supressão tipográfica chegaram a 1019. E há editoras que fizeram a correção. Então, aquela que seria 1012 foi 1011 e assim chegou-se à questão 1018 como sendo a última. Então, eu deixo como última questão do Livro dos Espíritos, que aí atende a todos em qualquer das editoras que tiverem adquirido o livro. Essa questão última, ela pergunta: jamais o reino do bem terá lugar sobre a terra? Depois de tudo discursar no Livro dos Espíritos, essa é a pergunta que encerra a obra, em termos de perguntas, já que são mais 9 conclusões. Jamais o reino do bem terá lugar sobre a terra. E os Espíritos respondem numa página e meia, que não vamos discorrê-la toda, mas apenas a primeira frase da resposta. Eles respondem: sim. Quando os espíritos que aqui vierem habitá-la, os bons prevalecerem sobre os maus. Quando olhamos a questão 932, também do Livro dos Espíritos, nós vemos a pergunta: por que no mundo, frequentemente, os maus sobrepujam os bons em influência? É uma pergunta muito típica de mãe. Mãe é que adora falar isso para os filhos. Não ande com fulano porque ele não é gente boa. Não fica com muita coisinha com fulano porque ele não é gente boa, ele vai te influenciar. E talvez Kardec, num momento assim materno, ele fez essa pergunta aos espíritos: por que no mundo, frequentemente, os maus sobrepujam os bons em influência? E os espíritos responderam: pela fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Quando eles, os bons, quiserem, dominarão. Vejam que resposta interessante. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Quando percebemos então essas duas questões, a 1019 e a 932 do Livro dos Espíritos, e as agrupamos, nós vamos ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz a classificação dos mundos. E nessa classificação, dentre os mundos, classifica um como mundo de prova
provas e expiações. E diz lá que o que caracteriza esse mundo de provas e expiações, que por sinal é o nosso, é a predominância do mal. Então nós entendemos o porquê dessas duas questões. O porquê de se perguntar se jamais o reino do bem terá lugar sobre a terra, e o porquê de se perguntar sobre a sobrepujança dos maus em relação aos bons. Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, cuja caracterização é a predominância do mal. Por isso, a violência chama mais atenção. Por isso, a notícia mais vendável é a da violência. Por isso nós ficamos de olhos, cantos de olhos, nos assuntos violentos. E por isso que, para falar da paz, nós começamos a raciocinar a partir da violência, tentando entender qual é o nascedouro da violência, tentando entender qual a causa da violência. No ano 2000, nós tivemos um fato ocorrido no Rio de Janeiro que foi muito noticiado, que foi um assalto a um ônibus da linha 174. Chamou atenção pela violência daquele assalto, um assalto ao ônibus com sequestro das pessoas e que culminou com a morte de um passageiro, de uma passageira, uma professora, e do próprio assaltante, daquele jovem que assaltou o ônibus. Esse fato ganhou uma grande repercussão, pelo fato em si, óbvio, e porque depois verificaram quem era o assaltante. E quando observaram quem era o assaltante, ele era um dos adolescentes, uma das crianças sobreviventes da chacina da Candelária, no ano de 93, em que, numa madrugada de julho, foram baleados e morreram 8 crianças. E mais ou menos umas 30 sobreviveram, que eram crianças que estavam e ficavam nas ruas, e que naquela noite eles se reuniram na Candelária porque havia missa altas horas, e ali eles faziam seus pedidos de donativos, buscavam as doações, buscavam a esmola, e ali ficaram. E naquela noite, depois na madrugada, já por volta de quase 1 da manhã, eles então passaram por essa chacina. E como esse assaltante era um dos sobreviventes da chacina, começou-se a debater sobre qual seria então a causa, não daquele ato unicamente, mas de todos os atos violentos praticados contra as pessoas. E nesses debates diversos, tanto nas mídias, quanto nas comunidades e também nos centros acadêmicos, discutiam-se qual a origem, qual a causa para a violência. E nessas discussões chegaram, não a uma conclusão, mas chegaram a apontar algumas causas. Dentre essas causas apontadas, disseram que a violência teria como causa a miséria. Já que as pessoas viviam em miséria, elas se sentiam aviltadas
e eram violentas. Disseram que também a causa seria a falta de acesso à educação. Porque distanciados da educação, eles não tinham uma razão para poder lidar com as situações adversas da vida em sociedade. Disseram também que a causa da violência seria a falta de políticas públicas que atendesse os desvalidos, que permitisse acessos desses aos diversos elementos de promoção social. E outras causas mais ou menos no mesmo grupo dessas três: miserabilidade, falta de acesso à educação e falta de políticas públicas. Bom, quando falamos em causa, uma causa determina uma consequência e sempre determinará a mesma consequência. Então, se diz que a causa da violência é a miséria, toda a existência da miséria gerará violência. Se diz que a causa é a falta de acesso à educação, quando não se tem acesso à educação, invariavelmente ter-se-á a violência. E da mesma forma, a falta de políticas públicas. Isso é causa. A causa sempre determina a mesma consequência. E aí então nós nos perguntamos: se a causa é a miséria, todos os miseráveis deveriam ser violentos. E não são. Quantos há que passam pela miserabilidade, vivem vidas difíceis e não são violentos? E por outro lado, quantos em vida abastada, que têm tudo a tempo e a hora e do melhor, praticam atos violentos? Violência direta ou violência subreptícia? Então, se a causa é isso, os abastados todos deveriam ser calmos e bons, e os que passam pela miséria deveriam ser maus e violentos. E não é assim que vemos. Vemos miseráveis bondosos e calmos e pacíficos, vemos abastados também calmos e pacíficos. Vemos miseráveis violentos e vemos abastados violentos. Da mesma forma, a falta de acesso à educação. Se assim é determinante, se é causa, todos os que não têm acesso à educação têm que ser violentos. E quantos analfabetos são bondosos e pacíficos? E quantos letrados pós-doutores são violentos? Da mesma forma, países que têm amplas políticas públicas não deveriam ter atos violentos nos seus territórios. E tem. E países miseráveis, sem políticas públicas, deveriam sempre ser violentos. E não são? Alguns. O que eu quero refletir sobre isso? Esses elementos são fatores propiciadores de violência. São fatores contributivos para a violência, mas não são determinantes para a violência. Não são causas, são fatores muito importantes para serem estudados, porque são propiciadores de violência. Mas então, onde está a causa da violência? Onde está, de fato, a causa que, somada aos fatores, geram a violência? Existe uma parábola, uma lenda da tradição sufi, que diz que existia um rei
muito bravo. Um rei que colhia onde não semeava. Um rei que ajuntava aquilo que ele não espalhava. E todos tinham medo do rei. E esse rei tinha um grupo de sábios, aos quais ele procurava para tirar suas dúvidas, mas não aceitava a não resposta. Quaisquer perguntas que ele fizesse deveriam ser respondidas, senão custaria a vida dos sábios. E uma vez ele chegou para o seu grupo de sábios e fez uma pergunta e queria uma resposta imediata. Ele perguntou: eu preciso saber agora qual é o caminho para o céu, qual é o caminho para o inferno, para que eu me dirija a um e não me dirija a outro. E os sábios não sabiam dizer. E aí responderam: rei, nós não temos como respondê-lo, mas existe um sábio mais sábio do que nós todos que poderá responder essa pergunta. Então o rei disse: leve-me até esse sábio. E os sábios disseram: ele não é desse reino, ele mora num reino vizinho. O rei então, com a sua comitiva, foi até o reino vizinho, abriu a porta da casa daquele sábio que morava afastado, e entrando na sua casa já foi lhe perguntando qual é o caminho para o céu, qual é o caminho para o inferno. E aquele sábio, olhando para o rei, disse: quem é você que entra na minha casa sem ser convidado e me exige respostas? E o rei disse: eu sou o rei. E o sábio respondeu: não desse reino. O rei então tirou a espada e colocou-a no peito daquele sábio e disse: fale-me agora. E o sábio disse: esse é do inferno. O rei entendeu que se tratava então de um ensinamento, embainhou a espada, pediu desculpas, sentou-se e disse: por favor, fale-me do céu. Ele disse: esse. Os caminhos dependem das escolhas que nós fazemos. Os caminhos são vários, dependendo dos nossos atos. E voltando ao fato da Candelária, 30 pessoas em média, aproximadamente, não é em média, aproximadamente, sobreviveram. E um desses sobreviventes, chamado Rodrigo Fernandes, em 2011, ele deu a entrevista no programa do Jô e contou o fato que eu contei para vocês. E esse sobrevivente, ele é casado, cuida de levar auxílio e alento aos meninos que moram na rua, aos meninos que estão na rua e aos encarcerados, dentre eles os homens que fizeram a chacina. Ele fez uma escolha. A partir do mesmo fato, a partir da mesma, aspas, causa, tomou outro caminho. E ele diz nessa entrevista que vai aos presídios, e quando ele foi pela primeira vez e contou a sua história para parte daqueles, porque era mais de uma pessoa que mataram aquelas crianças, aqueles diziam para ele que se envergonhavam de estar à frente dele e não tinha como pedir desculpas. E ele dizia: reaprendam a viver em sociedade, porque o que ele faz, dizia ele, nos presídios é evangelizar e ressocializar, primeiro a si e depois oportunizar aos outros que estão lá. Então, considerando esses dois exemplos, essas duas escolhas, nós podemos inferir que a causa da violência, então, e por conseguinte, da paz,
é fruto das ações individuais. É fruto das nossas escolhas. Qual a causa da violência? Nós. Qual a causa para a paz? Nós. Nossas escolhas, nossos atos, influenciadas essas escolhas, não há dúvida, pelos fatores que nós já dissemos aqui. Mas, como bem colocado na pirâmide de pensamento e vida de Emmanuel, que foi aqui mostrado, a vontade preside todos os outros atos. A vontade é determinante. E um teve uma vontade, o outro teve outra vontade. Volto a dizer, influenciam-nos os fatores sociais, não há dúvida nenhuma. Miserabilidade, falta de acesso à educação, falta de políticas públicas, são grandes influências, mas esbarram no gerente chamado vontade. E aí, então, é o nascedouro. Aí está a característica de por que nos influenciam esses fatores. Porque estamos mais para a questão 932. Estamos mais para os atos maus. Falta-nos os que nos esforçamos para errar menos, mais vontade. Não somos bons, pelo menos assim não me qualifico. Tento errar menos. Tento errar menos. Mas a timidez, a parcimônia, ou talvez a preguiça, acaba não nos ajudando. Ou acabo me influenciando por elas. E aí caracterizamos esse mundo, onde a paz vira a exceção, onde a paz vira o objetivo. Quando ponderaram isso a Mohandas Gandhi, perguntando-lhe qual então seria o caminho para a paz, ele responde gandhianamente: a paz é o caminho. Então não há caminho para a paz. A paz é o próprio caminho. A paz não deveria ser o objetivo das nossas existências. A paz deveria ser a origem das nossas existências. Já deveríamos partir da paz. Mas estamos nesse mundo de provas e expiações. Mas estamos ainda com a atenção mais desperta para as notícias que não são boas. Reproduzimos-las e não falamos nada das notícias boas. Criticamos as condutas ruins, não parabenizamos as condutas boas. Não nos congratulamos com aqueles que agem no bem, mas criticamos pejorativamente os que praticam o mal. Estamos com a nossa atenção voltada para um lado que é caracterizador do mundo de provas e expiações. E quando se fala em momento regenerador, não tenho elementos científicos para afirmar, óbvio, é apenas uma ilação, apenas uma suposição. Esse momento regenerador, ele se inaugura com a chegada do Cristo, que veio nos trazer uma mensagem de paz. Abriu-se-nos um painel que até a chegada dele nós não sabíamos, ou nos confundíamos.
Mas dizer agora que não sabemos já é omissão. E já é uma omissão comissiva, porque dizemos não saber e agimos dentro desse não saber que sabemos. Por isso Gandhi foi mostrar que não há caminho para a paz. A paz é caminho. Paz não é ponto de chegada, paz seria ponto de partida. Apenas um parêntese. Como qualidade. Quantos estabelecem qualidade como objetivo? No ponto de vista empresarial, buscamos a qualidade. Então você chega no hospital e está escrito assim: aqui buscamos a qualidade. Aí você diz: quando encontrar, vocês me avisam que eu volto. Qualidade não é objetivo, qualidade é ponto de partida. Se eu não posso começar a fazer com qualidade, não começo. Ou não comece. Eu posso buscar a excelência. A paz é a mesma coisa. É ponto de partida. Mas para nós, no mundo de provas e expiações, ponto de chegada. E se assim o é, vamos chegar até ela. Como nos falou o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, lá no capítulo 3, versículo 11. Quando ele diz, ou ele escreve: busque a paz e siga-a. Veja que coisa interessante. Buscar a paz nós buscamos. Na linguagem nossa lá mineira, nós campeamos. Mas não seguimos. O apóstolo Pedro, ele coloca 2 verbos: buscar e seguir. Busque a paz e siga-a. Mas nós, no mundo de provas e expiações, o verbo seguir, ele se transforma em perseguir. E aí nós perseguimos a paz. Perseguimos. E me desculpe a cena um tanto brejeira. Talvez aqui vocês não conheçam, aqui é mais cosmopolita. Mas lá na cidade onde resido, uma grande cidade, uma megalópole, que contando comigo deve dar 90 mil habitantes, nós temos uma cena muito comum: cachorro correndo atrás de carro. O carro passa correndo, o cachorro vai, cachorristicamente, atrás do carro. E o carro anda, o cachorro corre, o carro anda, o cachorro corre, o carro para. E vai embora. O cachorro não estava seguindo o carro. O cachorro estava seguindo o movimento. Ele estava perseguindo. Assim somos nós. Perseguimos a paz. Corremos atrás da paz. E aí encontramos. E não sabemos o que fazer. Porque aquele que não sabe de fato o que procura, não sabe o que fazer quando acha. E nós procuramos tantas coisas, que nos perdemos, porque achamos que só podemos agir depois de tantas coisas encontradas. Por isso Pedro, nessa sua epístola, foi dizer: busque a paz e siga. E onde encontrar então a paz? Jesus, ele nos disse: eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. É interessante nas falas de Jesus a conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto. Conjunção adversativa é algo significativamente importante numa oração, numa frase. Porque a conjunção adversativa, ela muda todo o rumo daquilo que se está falando. Por exemplo, Simão, você conhece o fulano, o Zé das Couves? Conheço, mora ali na rua tal, gente boa, mas
Aí eu vou falar o que realmente eu penso sobre ele. Mas, e aí venho com aquele rosário de críticas. E vejamos, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, mas não a dou como o mundo a dá. Significa então que nós temos dois tipos de paz: a paz do mundo e a paz, não a paz no mundo, a paz do mundo e a paz do Cristo. Porque senão não teríamos a conjunção adversativa, mas não a dou como o mundo a dá. E o Espírito Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, lá no capítulo 57, ele vai dizer que a paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. Porque nós entendemos que paz seria a ausência de problemas. Assim é a paz do mundo. A paz do mundo é entendida como um descanso eterno, um eterno domingo. Mas a gente não se lembra que existe domingo à tarde. É isso mesmo. Vocês já perceberam que domingo de manhã a gente acorda satisfeito, animados? Alguns vão para o esporte, outros vão para a igreja, outros vão para o centro, outros vão dar uma caminhada, outros vão assistir alguma coisa e encontra uma coisa boa no domingo de manhã. Vai chegando o horário do almoço. Vem aquele almoço característico de domingo, que é o almoço paquidérmico, carboidrato e proteínas, fibras só durante a semana. E depois daquele almoço paquidérmico, regado a líquidos e mais líquidos, a gente, extremamente saciado, diz assim, expressão nossa lá de Minas: acho que comi meio demais. E aí, nos jogamos num sofá. Não nos sentamos, porque o peso é muito grande. Nos jogamos. E pegamos um objeto que é o controle da vida, o controle remoto, e ficamos na televisão. Plá, plá, plá. 132 canais. Depois, plá, 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 até chegar no primeiro. 264 canais nós passamos. E dizemos assim: não tem nenhum programa que presta. Domingo à tarde. Domingo à tarde. Disse isso aqui ontem. Os meninos, ou nós mesmos, depois daquele almoço paquidérmico e regado a líquido, assistindo um daqueles não tem nada que presta, passa uma propaganda de um refrigerante, e aí abre-se aquele freezer gelado e aquela fumacinha do gelo, tira-se o refrigerante, abre-se o refrigerante, faz assim, tss, e a gente se levanta daquele sofá e vai à geladeira e abre, e pega um refrigerante, bebe, eu já estou cheio, mas eu fui conduzido, porque eu não estava fazendo nada. E a minha mãe, católica, apostólica, romana, podia também colocar ortodoxa, armênia, o que quisessem, ela era católica. Ela falava assim: cabeça vazia é oficina do diabo. Ou ela dizia assim: corpo vadio pede folia. Ou seja, não está fazendo nada, você é conduzido. Não está fazendo nada, você faz o que não presta. E ela falava isso com um elemento educador do lado, era uma varinha. Era
a proposta pedagógica que ela nos fazia. E os 8 irmãos que somos, seguíamos aquela cartilha da Lili e seguíamos. O que eu quero dizer com isso? O domingo à tarde, ele não é um dia ruim pela sua natureza, mas pela paz do mundo que nós ficamos inertes, parados, nós nos sentimos desconfortados. E criamos uma saída para culpar a segunda-feira. E dizemos, não, amanhã é segunda-feira. E quando é adolescente, ele diz assim, nu, amanhã é segunda-feira. E amanhece a segunda, nós saímos para o trabalho e nem lembramos que é segunda-feira, porque estamos na atividade. A paz do mundo, que diz Emmanuel nesse capítulo 57, é essa. O nada a fazer. E esquecemos-nos do que foi dito aqui mais cedo. Quando Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também, dizia ele. Então, por isso a conjunção adversativa, mas não a dou como o mundo a dá. E ele ainda assevera, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vejam que agora o conceito que Jesus nos traz da paz não é ausência de aflições. Vejam, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições. Essa é a paz do Cristo. Apesar das aflições, porque a paz não é ausência de problemas, não é ausência de conflitos. A paz é a atitude, é o sentimento sucedido de atitude ante os problemas, ante os conflitos. Por isso ele dizer que apesar dos conflitos, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E mais uma vez, Emmanuel, agora no capítulo 136 do livro Fonte Viva, ele faz um comentário e nesse comentário ele escreve uma frase. A paz decorre da quitação da nossa consciência para com a vida. Vejam que definição mais emanuelina. A paz decorre da quitação da nossa consciência para com a vida. Vejam, para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições. Não vou-la dou como o mundo a dá. E Emmanuel vem e coloca esse elemento, dizendo que isso que o Cristo nos trouxe é um estado de consciência. Porque a paz decorrerá da quitação da nossa consciência para com a vida. E voltando lá na questão 919A do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos convida a abrir a consciência e tentar quitá-la. Tentar quitar a consciência nos autoanalisando, nos auto-percebendo, nos autodescobrindo, para que eu possa agir e viver no mundo. Buscando, como ele dizia, fazei o que eu fazia quando entre vós vivia. Todos os dias, ao me recolher para o sagrado sono do corpo, eu repassava o meu dia em revista. Olhava o que havia feito
perguntava: se eu entrasse agora no mundo dos espíritos, onde nada é encoberto, eu teria algo do que me envergonhar? Algo a esconder? E dizia ele: as respostas para essas perguntas eram para mim um refrigério para a alma ou indicativo de algo que eu precisava melhorar. Aquele que todos os dias assim fizesse, crede-me, Deus o assistiria. Esse trabalho, e a resposta é 1,5 páginas, belíssimo. Esse trabalho é que vai fazer com que nós nos encontremos em paz quando quitamos a nossa consciência. Se algo precisa ser melhorado, busquemos melhorar. Se algo tem que ser refeito, busquemos refazer. Se com alguém hoje, como disse Zaqueu, defraudei, amanhã será o primeiro com o qual me encontrarei para restituir-lhe aquilo que eu tirei. Muitas vezes a serenidade dele, restituir-lhe isso. Nós fazemos esse conselho de Santo Agostinho, uma vez por ano, 31 de dezembro, 11h45 da noite. Nós passamos o nosso ano em revista. E pensemos, estou em 31 de dezembro, 15 para meia-noite, e me pergunto o que eu fiz dia 2 de fevereiro, não faço a mínima ideia. 18 de março, tão pouco. 15 de abril, não me lembro. Um ano é tempo demais. Santo Agostinho propõe um dia. E a figura do dia, ela é muito significativa nos textos, nos livros testamentários, tanto o Velho como o Novo Testamentos. Como dizia o Cristo, não vos ocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal, dia a dia. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Vejam. Para Zaqueu, desce da árvore, porque hoje me convém jantar contigo. Hoje. E Paulo, aos Hebreus: irmãos, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Veja, irai-vos, ou seja, ficai nervosos, bravos, mas não agridam os outros, ou seja, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixa o dia acabar, não deixa o sol se pôr com você ainda irado. Resolva-se dentro do dia. E Santo Agostinho diz a mesma coisa. Todos os dias. E assim fazendo, nós estaremos de fato entendendo a conjunção adversativa, mas não volador como o mundo a dá, e entendendo que no mundo teremos aflições, mas podemos ter bom ânimo, porque aquele que nos ensina venceu o mundo, para que entendamos a paz no modelo emanuelino, quitação da consciência para com a vida. O que nos leva, mais uma vez, a entender que o nascedouro dos atos, violentos ou pacíficos, está em nós, nas nossas escolhas, nos nossos atos. E, quando observamos a oração pela paz, mais conhecida como oração de São Francisco,
encontrada em 1919. Antes dessa data, essa oração não era conhecida. Foi encontrada pós-Segunda Guerra, pós-Primeira Guerra, desculpe-me. Com tamanha profundidade, tamanha beleza, de uma estirpe franciscana, atribuiu-se a sua autoria a Francisco de Assis. Chamada Oração pela Paz, hoje Oração de São Francisco. Que eu não me atrevo a analisá-la com a maestria que Espírito Camilo fez, pelas abençoadas mãos do nosso Raul Teixeira. Não por não ser atrevido, e não por não conseguir abarcar. Mas podemos pensar, quando diz o autor, quando diz Francisco de Assis, numa reverência: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Ele não pediu que viesse a paz até ele. Ele não pediu: Senhor, trazei a mim a vossa paz. Ele disse: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Porque toda atitude de paz tem que ter o que promove. E aquele que promove é o ser humano. Ele pede para que ele seja instrumento de paz. Apesar das dificuldades que ele enfrentou e enfrentava, apesar das limitações que tinha, ele queria ser o instrumento da paz. Em outras palavras, assumiu para si a responsabilidade de propugnar pela paz. E o que nós pedimos nas nossas orações? Senhor, dá-me a paz. Senhor, concede-me a paz. Senhor, pelo amor de Deus, me dá paz. Senhor, eu não aguento mais, me dá paz. E esse filósofo de Assis: fazei de mim um instrumento da vossa paz. E como toda pessoa de bem, entendedora da realidade da vida, ele foi nos dando o indicativo de como ser instrumento da paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Certa vez perguntaram a Chico: o que é o amor? E Chico respondeu: o amor é o fogo que aquece as mamadeiras nas madrugadas frias. Perguntaram a ele o que é o ódio, e ele disse: o ódio é o fogo que destrói quando não controlado. E depois ele diz que o ódio é o amor ensandecido. Ódio e amor não se antagonizam. O antagonista do amor é a indiferença. O ódio é esse amor que não tomou aulas de boa educação e vincula pela mágoa, pelo ressentimento. E o amor vincula pelo sentimento, pela existência. Aquele amor que ama. Aquele verbo amar conjugado contrariamente às regras gramaticais. Porque o verbo amar, pela nossa gramática, é um verbo transitivo. O que é um verbo transitivo? É aquele que, para ser conjugado, precisa colocar complementos. Por exemplo, o verbo gostar. Eu digo eu gosto, alguém vai me perguntar de que ou de quem, porque quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Por outro lado, os verbos intransitivos são aqueles que por si definem a ação. O verbo nascer, por exemplo. Quando eu digo eu nasci, acabou a oração. Todo mundo já entendeu. Não há por que complemento.
E o verbo amar é um verbo transitivo, porque entendeu-se que quem ama, ama alguém. Mas o sentimento amar, o substantivo amor ou o verbo amar, são intransitivos, ou é intransitivo o verbo amar. Quem ama não ama alguém, quem ama, ama. Pura e simplesmente ama. É esse o amor. Para lidar com o ódio. Amar. Como escreveu, não vou recitar o poema, mas deu esse título ao poema Carlos Drummond de Andrade. Amar, verbo intransitivo. Esse é o amor franciscano para lidar com o ódio, que aquece as mamadeiras das crianças nas madrugadas frias. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E perguntaram também a Chico sobre o perdão, dizendo: Chico, está escrito, Jesus nos disse que devemos perdoar o nosso irmão até 70 vezes 7. Isso são poucas, são 490 perdões. E Chico disse: não, meu filho, talvez você não tenha entendido um pouco direito. Bem chiquiano. Jesus pediu que perdoássemos 70 vezes 7, não cada pessoa, mas cada atitude de cada pessoa. Então fica incomensurável. Esse é o perdão. Como escreveu Khalil Gibran no livro Areia e Espuma. O perdão é o perfume que as flores soltam quando são pisadas. É imediato. Ele não é fruto de uma racionalidade. Ele é simplesmente o exalar de uma realidade. Porque para que haja o perdão, que é uma virtude, óbvio, uma virtude para seres involuídos, é preciso que haja ofensa. E só se ofende aquele que não se evoluiu. Para que eu me ofenda, a pessoa tem que estar no meu nível. Suponhamos, estou aqui falando e chega uma criancinha, 4 aninhos, e me olha, dá aquele sorriso maroto, não o nome do conjunto, óbvio, e me dá aquele sorriso maroto e, como qualquer criança espertinha, ela olha para mim e faz assim, e sai correndo. E a mãe chega, corada. Mãe mineira, Simão do céu, perdoa meu filho, perdoa meu menininho. E aí eu digo que todos nós diríamos o quê? Esquece, não foi nada. Lógico que não foi nada, a criança não está no meu nível. Estou acima dela em entendimento. Mas se a mãe chegar aqui e fizer e aí então ela chegará e depois de refletir, falar: Simão, me perdoe. Aí depois de um suspiro, do alto do palco, aqui do púlpito, perdoo. Por que a ela eu perdoo e a criança não? Porque ela está no meu nível. Eu me ofendi. Por isso, seres superiores não se ofendem. Não há por que perdoar. Esse é o perdão para as ofensas. Não se ofenda. Porque uma ofensa é um indicativo que você também é um ofensor. Por isso é virtude para nós que estamos nesse nível. Mas para aqueles que já suplantaram, nem se lembram mais de perdão, porque não tratam mais com ofensas. O amor, escrito ali, capítulo 3 de Paulo, tudo compreende, tudo entende, tudo sofre, tudo ama. Não há por que ofender. Por isso, o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve à união. Certa vez, uma pessoa chegou para Chico
Desculpa eu ficar chiqueando demais, mas é o que está me vindo à mente. Chegou para Chico e disse: Chico, eu sou espírita, você sabe bem, de berço. Eu já vi assim, espírita por amor, por dificuldades, buscar, depois encontrar o amor, entender o espiritismo. Agora, de berço eu ainda não conheço, né, origem berço. Mas eu sou espírita de berço. E depois de muito refletir, eu cheguei à conclusão que reencarnação não existe. E Chico virou-se para ele e disse: é? Então tá. Passado um tempo, volta o espírita de berço e diz: Chico, eu repensei, analisei mais profundamente e concluí: reencarnação de fato existe. É? Então tá. Para que a contenda? Só se dialoga quando há espaço de convergência, quando há um elemento de convergência, e sobre esse elemento se dialoga, não dos que têm divergência. Porque insistiremos na divergência e sairemos divergentes. Não é concordar, é compreender, é entender. E se eu sei que está certo, ótimo. Se eu sei que está errado, ótimo. Depois ele acorda e acha o certo. Mas para que a contenda? Religião. Religião não é para dissendir, é para unir. Um mesmo Deus, uma mesma proposta. E quantos degladiando? Pela paz, usando a violência. A união é atrelada muitas vezes, não todas as vezes, muitas vezes ao verbo ceder, como já dissemos aqui ontem. A união não existe controle, existe afinidades. Unido nem sempre está junto, nem sempre está perto, mas sempre se está próximo. Por isso a discórdia se leva à união, partindo do ponto de convergência e deixando as divergências ou as divergências para outros momentos, para os momentos propícios, para os momentos que de fato as pessoas e nós nos abrimos, se abrem e nos abrimos para a convergência. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. O que é fé? Emmanuel, na questão 354 do livro Consolador, ele diz: fé é a certeza inabalável em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Vejam que definição de fé. É a certeza inabalável em Deus, certeza essa que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Fé é o meu sentimento, a minha relação com o meu Criador, com o nosso Criador. A fé intrínseca à nossa natureza. A fé advinda da expressão simbólica do versículo 27 do capítulo 1 do Gênesis bíblico, imagem e semelhança do Criador. Fé é esse natural sentimento de que, embora nem tudo esteja bem, como nos falou Dona Joana de Ângeles, tudo está certo. Tudo está nas mãos de Deus.
Não é o entregar para Deus naquela linguagem de descaso, eu entrego para Deus e Deus devolve, porque é nosso. Mas é o confiar naturalmente em Deus. A fé natural, como daquela mulher, daquela senhora que há 12 anos padecia de uma hemorragia, se hemorroísa, se hemofílica, não vem ao caso, porque muitos discutem as adjacências, mas não vão no conteúdo, no âmago. Essa mulher debilitada, sabendo que Jesus passava, veja o verbo passava, porque Jesus sempre passa, ele não fica estanque. Que Jesus passava, ela pensa consigo e fala, pensar tem que ser consigo mesmo, fala consigo, se eu me aproximar dele e conseguir tocar-lhe a túnica, eu serei curada. E essa mulher vai. E diz o evangelista que, chegando por trás, toca-lhe a barra da túnica. Por trás e a barra da túnica. Mais do que isso, tocava era o chão. O último ponto que ela podia tocar. E quando ela lhe toca, quando ela toca a túnica, Jesus diz: para. Alguém me tocou. E Pedro, para variar: Senhor, como tu dizes alguém me tocou se todos te empurram? Uma sensibilidade assim que eu fico encantada com Pedro. Uma sensibilidade masculina. Como tu dizes alguém me tocou se todos te empurram? E ele responde: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Em outras traduções, pois de mim saiu poder. Isso é fé. Não precisa articular. Articular-se, sim, mas não há articulação verbal. É o contato da criatura com seu Criador no respeito e na consciência de que Ele nos olha, de o que nos necessário for, necessariamente teremos. Isso é fé para a dúvida. Não com as pregações, com as atitudes de fé natural, como essa senhora. Fé natural. Ou a fé racional daquele centurião que pede o auxílio do Cristo, não para si, mas para um dos seus servos, não para um dos seus soldados da centúria, mas para os seus servos. Para o seu servo, desculpe. E quando Jesus se propõe a ir, e eu me encanto com a disponibilidade de Jesus, porque diz o texto que ele estava sentado à sombra. E se o sol daqui já é causticante, imagina da Palestina. Sentado à sombra, chega-lhe o centurião e diz: mestre, meu servo está doente em casa. E diz o evangelista, e Jesus, levantando-se, disse: vamos até sua casa. Levantando-se da sombra, vamos até sua casa. Talvez nós diríamos: espera o sol amainar um pouco. A disponibilidade dele era tamanha. E o centurião disse: senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Sou comandante. Se distante dou ordens, meus comandados cumprem. Tu tens os teus exércitos. Diz daqui uma só palavra, e meu servo será curado. Grande é a tua fé, respondeu Jesus. Vai, que teu servo está curado. E sai o centurião, Jesus vira-se para os seus discípulos e diz: em toda a minha andança por Israel, jamais vi tamanha demonstração de fé como desse homem. Racionalidade. Certeza em Deus, que ultrapassa os limites da crença religiosa. Isso se leva quando se tem a dúvida. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Certa vez, uma pessoa conversando com um Chico, diz a ele:
Chico, eu sou muito verdadeiro, eu sou uma pessoa verdadeira, eu falo a verdade, eu acho que não podemos deixar passar a oportunidade de falar a verdade. E Chico disse: tá certo, é assim mesmo. Mas coloque nas suas falas de verdade uma gota de verdade em 1 litro cheio de amor e depois fale. Bem chiquiano. Vejam, coloque uma gota de verdade em 1 litro de amor e fale. E nós colocamos o litro da verdade, sem nada de amor, e destilamos o nosso veneno. Não destilamos, do jeito que vai. Vejam, a verdade para com o erro passa pela compreensão do erro e enxergar aquele que erra para soerguê-lo. Meu Pai, dizia o Cristo, quer a morte do pecado, mas que o pecador sobreviva. Isso é levar a verdade. Não é cumpliciar-se com o erro, mas apesar do erro, imprimindo as responsabilidades do erro, tentar soerguer aquele que errou. Não ficará isento das suas responsabilidades, óbvio, mas há oportunidade de refazer. Vá e não peques mais. Por que isso? Porque a responsabilidade dos erros já estava demonstrada em cada um deles, que chegou para Jesus com a mão mirrada, já responsabilizando-se pelo seu erro passado, ou exposta ao repúdio e execração pública a mulher adúltera. Já estava assumindo a responsabilidade do seu erro, as consequências do seu erro, a expiação dos seus erros. E Jesus, vai, não peques mais. Em outras palavras, você já responsabilizou muito por isso. Daqui para frente, caminha e evita, não erra mais. E naqueles casos mais expiatórios, como o da mão mirrada, ele diz: vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Responsabilidade maior, por conhecimento maior. Isso é verdade. Mas muito bem misturada com a essência do amor. Uma gota de verdade em 1 litro de amor. E assim segue. Segue o autor da oração, falando-nos da discórdia, falando-nos da desesperança. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Como Cristo nos trouxe a esperança, dita, ensinada há anos, milênios, podemos dizer, já mais de 2000 anos. E ele dizendo palavras remotas, mas que não nos cansam, porque são a expressão da esperança, daquilo que podemos fazer melhor. Tende bom ânimo, ele disse. Não vos deixareis órfãos, ele disse. Voltarei para vós, simbolicamente, ele disse. Estarei convosco até a consumação dos vossos dos séculos, ele disse. A esperança que não estamos sozinhos, estamos por ele cuidados, como naquela noite de chuva no mar da Galileia, em alto mar, homens experientes no trato com a pesca, com as águas, tempestade forte, atemorizados, apesar da experiência, e Jesus dormindo no barco. E eles chegam até Jesus, um deles, e diz: mestre, acordando-o, nós vamos morrer.
Uma forma agradável de acordar as pessoas. Mestre, nós vamos morrer, nós vamos perecer. E Jesus se vira para ele e diz para eles: por que temeis? Uma pergunta dessa você engole em seco. É mesmo. Por que eu estou temendo? Se ele está aqui dormindo, eu estou apavorado? Minha esposa diria assim: vou dormir junto, porque ela, quando tem uma coisa difícil, ela quer dormir também, para não se passar. Mas essa era a ideia. Por que temeis? Não estou convosco? Esse desespero, basta lembrarmos dessa frase e tentar ouvi-la novamente aqui, dizendo para nós nos nossos desesperos: por que temeis? Não estou convosco? Essa é a esperança. Esse acreditar e levar. E onde houver trevas, que eu leve a luz. A luz proporcionada à condição de enxergar. Porque dizem os Espíritos, uma luz demasiadamente forte cega em vez de esclarecer. São gotas, em vez de clarear, desculpe-me. São gotas. Como certa vez uma pessoa chegou para o Chico. Estou acabando não com o Chico, mas com os casos, porque também já haja caso. Viu? Mas vejam, Chico, eu estive observando a grande quantidade de centros espíritas que existem, espalhados pela cidade. Eu fico imaginando se nós pudéssemos reunir todos eles num grande salão, construirmos um enorme salão e ter um lugar só, porque aí todos poderão estar juntos e ali teríamos mais proveito do que um ou outro espalhados por aí. E Chico disse: é uma boa ideia, uma boa ideia. Mas vamos imaginar o seguinte: se nós pegássemos todos os postes com as suas lâmpadas e colocássemos todos eles numa praça só, a praça ficaria tão iluminada que nós não conseguiríamos ficar nela, e o resto da cidade ficaria escuro. Ou seja, a luz, ela não é um holofote, elas são pontos que clareia cada caminho para cada pessoa. Jesus ensinava de maneira diferente. Com pescadores falava de pesca, com agricultores de plantio, com comerciantes de pérola e tesouros, com dona de casa sobre fermento. Mas de formas diferentes falava o mesmo assunto. O reino de Deus é semelhante a. Ele levava luz a cada ponto, a cada pessoa, segundo o que cada pessoa buscava. Não além, não a quem. Vejam a estrutura então, não vamos continuar com os outros detalhes. A estrutura então de uma oração, que é uma ação daquele que ora, pugnando pela paz. Agir. Paz não se crê, paz se vive, é preciso de atitudes de paz, que podemos começar no lar, como bem nos asseverou Dona Teresa de Brito, também pelas mãos de Raul Teixeira, lá no livro Vereda Familiar, uma obra belíssima, profunda, numa linguagem linda, simples, com roteiros para a nossa vida em família. E lá no capítulo, um dos capítulos é justamente esse: exercícios de paz no lar. Começar ali. Porque queremos pacificar o mundo e não nos pacificamos e tampouco somos pacíficos nos nossos lares.
é viver em paz. Mas vivemos atabalhoados, buscando tantas coisas, muito Marta, pouco Maria, quase nada de Maria, totalmente sem Maria. Marta, Marta, andas fatigada por muitas coisas, mas uma só te é necessária. Essa que Maria escolheu, a melhor parte, a qual não lhe será tirada, nunca lhe será tirada. O entendimento sobre a vida. E não o corre-corre. Lá em Minas temos um ditado que diz: o homem nasce, cresce, corre-corre, fica velho e morre. Não vive. Há uma parábola que diz que um rabino, um homem muito sábio, morava numa cidade e um turista, executivo, turista, visitando aquela cidade, quis conhecer o rabino e foi até a casa do rabino. E quando ele entra na casa, ele percebe que o rabino tinha um catre, uma mesa e uma cadeira e um pequeno armário. Ele olha para aquela casa totalmente vazia, para um homem sábio, e fala, espantado: rabino, onde estão as suas coisas? E o rabino, antes de responder, fez uma pergunta a ele: onde estão as suas coisas? E o turista responde: mas eu estou aqui só de passagem. E o rabino disse: eu também. Estamos aqui de passagem. Não precisamos de muitas coisas. De uma só coisa, como disse o Cristo. Uma só coisa nos é necessária. Essa da Maria. Para que tantas coisas? Como cantou Caetano Veloso. Onde eu fui tirar isso? Cantando Alegria, Alegria. O sol nas bancas de revistas nos enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Ou seja, para que tanta coisa se nós temos necessidade de menos? Não vos preocupeis com o que haveis de vestir, com o que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pois meu Pai bem sabe que necessitais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Muitos disseram que era um discurso de alienação. Mas pensemos. Não vos preocupeis, ele não disse não vos ocupeis. O que é pré-ocupação? Vou explicar isso de uma forma mais didática. Mãe, com seus filhos. O filho vai morar fora, estudar fora. Fica lá 2, 3, 4, 6 meses sem visitar a mãe. E a mãe já está falando, filho ingrato, coisa de mãe. E esse filho aproveita um feriado prolongado, 4, 5 dias de feriado, e vem. E a mãe recebe na chegada, e abraça o filho na chegada, e chora. E aí o filho fala: mãe, mas por que a senhora está chorando? Porque eu já estou pensando no dia que você for embora. Isso é preocupação. É a ocupação antes da hora. Com o medo da ida, perdeu-se a alegria da chegada. Não vos preocupeis. Veja, não vos ocupeis. Ele não disse não vos preocupeis. E ele também não disse buscai unicamente o reino de Deus. Ele diz buscai primeiro o reino de Deus. E dissemos ontem, onde está o reino de Deus? O reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Buscai primeiro o reino de Deus. E onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Buscai primeiro o equilíbrio íntimo. Buscai primeiro a paz de consciência. E depois adquira as outras coisas. Porque eu posso adquiri-las sem o equilíbrio íntimo, tirando dos outros. E com o equilíbrio íntimo, nada que é do outro virá para mim. Buscai primeiro o reino de Deus. Para que entendamos que necessidade e desejo não são as mesmas coisas. Necessidade é o que eu preciso, desejo é o que eu quero, e nem sempre o que eu quero eu preciso.
Simão, mas como diferenciar? Numa linguagem platônica, não no sentido simbólico, mas no dito de Platão, quando lhe perguntaram, lhe pediram que discernisse desejo de necessidade, ele disse: dormi no chão por 30 dias, passai a pão e água. Qualquer coisa além disso é desejo. Desejo é dormir, onde é necessidade é dormir, desejo é onde? Necessidade é comer, o que é desejo. Numa linguagem não tão platônica, bem pé no chão, se quiserem discernir necessidade de desejo, entrem no supermercado. Tudo que estiver na ponta de gôndola é desejo, o que estiver no fundo é necessidade. Lá no fundo estão os cereais, as proteínas. Na ponta da gôndola, nos recepcionando, os chocolates, as bolachas, as coisas. Então, se querem trabalhar com a necessidade, comecem do fundo para frente do supermercado, porque a gente começa da ponta da gôndola para o fundo e quando chega para a necessidade, nossos desejos já encheram os carrinhos e não há espaço para a necessidade. Então buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Viver em paz. Como dizia um filósofo muito conhecido das crianças, Balu, um urso do Mowgli, lá do filme Mowgli, ele ensinou ao Mowgli, que era um ser humano, a entender necessidade e desejo. E cantou para Mowgli, o que eu não vou fazer aqui, obviamente, eu respeito a vocês. Cantou para Mowgli, necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais, por isso eu vivo e uso o necessário. É a filosofia de Balu, esse filósofo assim, bem contemporâneo nosso. Balu, necessário. Essa é a mensagem para viver. Viver em paz, o necessário. O necessário nunca nos faltará. O desejo talvez não atingiremos, senão quando ele se tornar necessário. E viver em paz, redirecionar os caminhos, 86 minutos, redirecionar os caminhos. Ontem, no belíssimo programa, que foi recebido lá pela Laine e Paulo Roberto, no rádio, Fontes de Luz, é isso? Beleza? Falávamos sobre isso, redirecionar os caminhos. E lá falamos de dois outros filósofos contemporaníssimos, Almir Sater e Renato Teixeira, que escreveram um tratado existencial chamado Tocando em Frente. Que se Jean-Paul Sartre tivesse lido isso antes, ele escreveria diferente o seu existencialismo. Ando devagar, porque eu já tive pressa. Olha que beleza. Por que você anda devagar? Porque eu já tive pressa. E não adiantou nada. E leva esse sorriso, porque eu já chorei demais. Ou seja, eu fiz de um jeito, não deu certo. Se eu quiser que dê certo, eu tenho que fazer de outro jeito. Óbvio. Mas ninguém vê. Chico dizia: se queres atingir um resultado que nunca atingiste, faças o que nunca foi feito. Ou seja, atitudes iguais, resultados iguais. Dizem que 2 homens vieram aqui lá de Minas para pescar aqui no Amazonas. E cada um deles trouxe sua tralha, fretaram um aviãozinho pequeno e vieram os dois. E aí pescaram, cada um pegou um peixe de 60 quilos. E veio chegando para o avião para ir embora, o piloto disse: opa, não dá para levar, a carga máxima que eu posso levar são 60 quilos, aí tem 120. E o pescador disse: eu não vou levar metade. O outro também disse: eu também não levo a metade. E aí um deles disse assim: compadre, mineiro, né? Compadre, o ano passado nós viemos pescar no mesmo lugar, num avião igual a esse, e pegamos 2 peixes iguais a esses, e levamos. O
piloto olhou e disse: 2 peixes iguais a esse, um avião igual a esse, levaram ano passado? Levamos. Ué, então, entrem. Entraram os pescadores, puseram os peixes, e tão logo o avião levanta voo, cai. Caiu. E aí levanta lá um dos pescadores e diz para o outro: compadre, o senhor não há de ver que nós caímos no mesmo lugar do ano passado? Atitudes iguais. Atitudes iguais, resultados iguais. Por isso leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, pois levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Olha que socratismo, socratiano esse pensamento. Chegou à conclusão que está certo, ou seja, estou completamente incerto, por isso que eu estou certo. Porque eu descobri que eu não sei quase nada. E se eu não sei quase nada, eu tenho tanto para aprender. Porque se eu já soubesse nada, eu aprenderia. E se eu não aprendesse, eu não cresceria. Eu só sei que nada sei. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. E trazem um refrão que é belíssimo para nos mostrar as dicotomias, melhor dizendo, as confusões que nós fazemos na vida, com jogos de homônimos que eles colocam no refrão. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Manha, manhã, massa, maçã. O que quer dizer isso? Discernimento. Para eu viver, eu preciso discernir. Eu preciso saber o que é massa, o que é maçã, o que é manha, o que é manhã. Eu preciso saber o que eu quero. Porque senão ficarei na confusão das interpretações e posso não fazer as melhores escolhas. E vou confundir manha com manhã, massa com maçã. Não é só um jogo de palavras. É altamente profundo para eu discernir o meu viver. Todo mundo ama. Um dia a gente chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. O que chamamos isso? Impermanência. Como bem nos escreveu Dona Joana de Ângeles, lá no livro Plenitude, através de Divaldo Franco, tudo no mundo é impermanente. A única coisa permanente no mundo é a própria impermanência. Ou seja, a coisa que nunca muda é que tudo muda. E eles estão nos falando da impermanência. Um dia chego, um dia vão embora. Fluxo e refluxo, ação e reação, causa e efeito. Todo mundo ama, um dia a gente chora. 2 dias, 3 dias, 1 mês, uma encarnação. Veja. Mas um dia a gente chega, um dia vai. Veja, tratando da impermanência. Como um velho boiadeiro que, levando a boiada, eu vou tocando os dias, veja. Antes disso, me esqueci, eles dizem: penso que cumprir a vida seja simplesmente, olha que espetáculo, seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Veja, penso que compreender, viver a vida, seja simplesmente compreender a marcha. O que é compreender a marcha? Quando estamos dirigindo, eu não tenho que adequar as marchas em função dos terrenos. Se preciso de força, de torque, eu ponho marchas mais fortes. Se preciso de velocidade, ponho marchas mais longévolas. Eu preciso mudar a marcha em função das situações. E eles disseram o quê? Para cumprir a vida, basta compreender a marcha. O que é esse compreender a marcha? Compreender a dinâmica da vida. Compreender como a vida funciona. Entender como a vida é. E se eu entender como a vida funciona, é só correr para o abraço. Como fazemos lá nas vitórias do Cruzeiro, que já faz tempo que não vemos. Correr para o abraço. Cumprir a vida, compreender a marcha. E qual marcha, qual dinâmica, melhor dizendo, nós temos? Foi escrito aqui mais cedo. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre,
Tal é a lei. Compreendam ou compreendamos essa marcha e tocamos a vida e vivemos. Cumprimos a vida. E ele vai dar o exemplo, como o velho boiadeiro, tocando, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Veja a inversão dos verbos. Boiada não se leva, boiada se toca. Vida não se toca, vida se leva. E eles invertem os verbos. Como um velho boiadeiro que, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Porque depois que se compreende a dinâmica da vida, viver é a coisa mais simples que existe. É como tocar uma boiada, porque já entendi como funciona a vida. E para aquele que não entende como funciona a vida, é mais difícil levar a boiada. Pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Vejam. Estrada eu vou, estrada eu sou. Estrada eu vou quando eu estou aprendendo. Estrada eu sou quando estou ensinando. Todos nós somos aprendizes, todos nós ensinamos. Quando precisamos aprender, estrada eu vou. Outros são as estradas pelas quais caminho. Estrada eu sou aquela pela qual outros caminham. Depois ele arremata. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Não buscamos, não devemos, deveríamos, buscar a felicidade fora. A felicidade é dentro. O reino de Deus está dentro de vós. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Basta a viagem interior. Mais uma vez, o autoconhecimento, lá da questão 919 e 919A. E assim, entendemos, como também foi colocado aqui o Sermão do Monte, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Vocês já pararam para observar que o Sermão do Monte é uma gradação de virtudes? São 7 virtudes. E mais 2 bem-aventuranças de benefício das perseguições. São 9 bem-aventuranças. Percebamos, não vou analisar o Sermão do Monte, porque já estão 89 minutos. Vejam, primeira virtude, o primeiro degrau, o último, vamos pensar no sétimo, não o último, o sétimo. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Para eu chegar a ser pacificador, se eu não der o primeiro passo, se eu não subir no primeiro degrau, eu nunca chegarei ao sétimo. E o primeiro degrau qual é? Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Bem-aventurados os humildes. Sem humildade não há aprendizado. Sem o primeiro degrau da humildade eu nunca chegarei ao sétimo. E para chegar ao sétimo temos mais virtudes. Segundo degrau, a resignação, bem-aventurados que choram. Terceiro degrau, a mansuetude. Quarto degrau, a justiça. Quinto degrau, a misericórdia. Sexto degrau, a pureza de coração. Sétimo degrau, a pacificação. E os 2 seguintes, perseguição. Ou seja, para ser perseguido em nome do Cristo tem que ser bom demais. Sem ser pacificador não dá para ser perseguido. E nós estamos ainda galgando para o primeiro degrau. E o interessante é perceber que a terceira bem-aventurança, o terceiro degrau, bem-aventurados os mansos e pacíficos. E o sétimo degrau, bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados pacíficos, bem-aventurados pacificadores. Tem diferença? Tem. Por isso um está no terceiro degrau, o outro no sétimo. Não consigo ser pacificador se não for pacífico. Mas o fato de ser pacífico não me leva a ser pacificador necessariamente. O que é ser pacífico? Não devolver o mal. O que é ser pacificador? Promover o bem. Aquilo que trabalhou bem Kardec no capítulo 3 do livro A Gênese, em que ele diz que o mal é ausência de bem, Jesus mostrou no Sermão do Monte. Dizendo que é uma virtude não devolver o mal. Mas não devolver o mal não significa estar fazendo o bem.
Agora, uma vez entendendo, não devolvendo o mal, e entendendo a justiça, ser justo e não justiceiro, ser misericordioso, ser puro de coração, aí sim consegue transformar o não devolver o mal em prática do bem. E aí sim, bem-aventurados os pacificadores. E quando falamos da paz, primeiro pacíficos, para depois pacificador. A consequência natural do pacífico, ser manso e pacífico, herdarão a terra. E a consequência do ser pacificador, serão chamados filhos de Deus. É aí que chegamos na culminância da paz. Quando conseguimos ou conseguirmos pacificar e sermos chamados filhos de Deus. Nesse momento, nós teremos a serenidade, a afabilidade e a doçura comentadas ontem do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aquelas palavras do Cristo terão outros significados para nós outros. Entenderemos melhor quando Cristo nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E então encontrareis refúgio para as vossas almas, pois leve é meu fardo, suave é meu jugo. Entenderemos quando ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Para ouvirmos a voz do Cristo, o coração tem que estar brando, a consciência de vida tem que estar aclarada, para que nos sintamos abraçados, envolvidos, acolhidos por esse ser de amor que aqui chegou, que aqui nos deixou um roteiro, que quando disse é necessário que eu vá, Tomé lhe pergunta: Senhor, se tu fores, com quem ficaremos? Pois só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida eterna. Isso sim ecoa a paz, a serenidade e a tranquilidade, para saber que estamos amparados, protegidos pelo Cristo de Deus, por aquele que nos amou incondicionalmente e nos ama constantemente, por aquele que acompanha nossos passos, que governa-nos, por aquele que nos conhece um a um, como ele mesmo disse, grafado pelo evangelista João, no capítulo 17 do seu evangelho, que o capítulo 17, todo ele, é uma prece que Jesus faz para os seus discípulos, em nome, pedindo a Deus pelos seus discípulos. O capítulo inteiro é a prece. E ele diz: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós, e já vos conhecia, pois antes que o mundo fosse, eu já era. E ele orou, não só pelos discípulos dele da época, orou por todos nós. Quando eu digo todos nós que estamos aqui agora. Porque nessa prece, Jesus diz: Pai, não vos peço-vos, não somente por esses que aqui me ouvem, mas por todos aqueles que no futuro vierem a crer em Ti, por causa das minhas palavras. E nós cremos em Deus, por causa das palavras do Cristo. Por nós, Ele orou. E se uma prece de um amigo nos faz bem, quanto nos fará bem a prece feita pelo nosso divino amigo, aquele que nos acolhe e que é o amigo presente de todas as horas, que nos deixou tranquilos, dizendo: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus nos abençoe a todos, nos fortaleça, nos sustenta,
e que o nome do Cristo ecoe nos nossos ouvidos, retumbando no nosso coração, num alento de paz. E como mineiro que sou, e mineiramente faço, agradeço a vocês, dizendo: Deus lhes pague pela paciência, Deus lhes pague pela sessão do ouvido. E Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado.